Muito bem, pessoal. Conforme planejado na aula, conforme mencionado no vídeo anterior, né, onde nós executamos essa consulta aqui, né, e que mostramos o toString, né, de cada um dos objetos que retornou do banco. Então, nessa aula, nós vamos usar essa mesma consulta, vamos adaptar essa consulta, só que nós queremos mostrar o resultado dessa forma aqui, ó. O ID, o nome, a idade, então já vamos estar mostrando os dados de uma forma mais amigável, né? Então, para isso, nós vamos estar usando aqui uma tabela HTML, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no código fonte para ver como ele colocou esse fonte. Então, olha só, nós temos aqui uma tabela. Ó, nós criamos aqui uma tabela. A tabela ela começa aqui, né? E finaliza aqui embaixo no barra tabela. Daí eu tenho aqui um T-head e dentro do T-head eu coloquei os THs, que são os cabeçalhos, né? Table head. E aí eu criei um T-body da tabela. Então, onde eu estou listando, né? Todos, ó, o TR, uma linha, então a tabela vou estar criando, o T-body é o TR, é uma linha, e ele finalizou em algum lugar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Finalizou aqui o TR. Então, isso aqui é uma linha com 3 colunas, né? Cada coluna é representada pela tag TD, ó, TR, fechou a TR. Abriu a TD, colocou o valor 1, fechou a TD1, que é o dado dessa coluna, né? Você teria o TR de Table Raw e TD de Table Data, né? Então, como é que a gente vai implementar isso? Vamos fechar isso aqui, vamos ir aqui na nossa aplicação e nós vamos fazer essa alteração aqui. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos criar então aqui a nossa tabela, né? Nossa tabela, vamos abrir e vamos fechar nossa tabela. Aí, então, nós vamos criar o nosso T-head da nossa tabela. Fechamos. E aqui dentro, então, nós vamos colocar os nossos THs, né? Que os nossos THs vai ser o ID, é um dos THs. Outro TH, o nome e a idade, né? Nome e a idade, né? Então, o que que esses dois carinhas aqui vão fazer? Eles vão fazer essa parte aqui de cima, ó. Essa linha aqui, ó. Aquela programação que a gente fez corresponde a essa linha. Muito bem, agora nós precisamos, veja que esses aqui são os dados que estão no banco, né? Então, nós precisamos trabalhar com esses dados agora. Então, para isso, nós no corpo da nossa tabela, TBuddy, no corpo da nossa tabela, então nós vamos começar a brincar com os nossos dados. Então, o que que a gente precisa criar? Aqui nós vamos ter que criar, olha só, a cada linha que retornar do banco, nós vamos ter que estar formando um table com 3 TDs, né? Então, vamos começar a otimizar o negócio. Nós vamos então começar a fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui, eu vou mudar para cá, aqui para dentro do TBuddy, né? Evidentemente que se eu não abrir o script, ele não vai funcionar, né? Então eu vou fechar o script aqui. Perfeito. Muito bem. Vamos deixar aqui de uma maneira mais fácil de trabalhar. Só que veja o que que aconteceu aqui, ó. Então aqui nós temos é o que a gente vai fazer. Nós vamos percorrer e daí aqui a gente vai fazer assim, ó. Vamos criar um alt.write, onde a gente vai abrir a tag tr, certo? Ponto vírgula. Aqui nós vamos fechar essa tag tr. Vamos colocar aqui, ó, barra tr. Nós não precisamos mais desse quebra-linha. E aqui dentro, então, nós vamos ter que criar as nossas TDs. Alt.write. E aqui, então, vamos ter que criar as nossas TDs, né? Então, nós vamos ter que criar aqui, ó, uma TD, que é uma type all, né? Mais o valor que eu quero colocar para ela e vou fechar, então, aqui a minha TD, certo? Ó, criei uma TD. Muito bem. Aqui o que que eu vou estar colocando aqui? O P ponto
get ID, que é a primeira TD. É a TD que corresponde ao ID. E aí eu vou criar aqui também uma outra coluna, né? TD que vai trazer aqui o get nome. E uma terceira TD que vai trazer o get fone. A get idade, né? Get idade. Perfeito. Então, olha só. É isso aí. TD, fechou aqui. Abriu, desculpa, a TR, a Table Raw. A cada iteração ele vai criar uma linha. E dentro de cada linha ele cria 3 colunas. Né? 3 colunas. Que é as 3 colunas que a gente tem aqui. Ó. Muito bem. Então, até aqui, tudo mil maravilha. Né? Esse aqui seria então o nosso for. Tranquilo. Vamos tentar dar uma indentadinha aqui, né? Vamos colocar aqui o nosso for. Ótimo. Só que o que acontece é o seguinte, ele está dando um problema aqui no retorno, né? Então, por quê? Porque esse retorno aqui, ó, esse trecho de código, onde a gente chamou a pessoa e tem a variável retorno, eu tenho que colocar lá em cima. Ctrl X, eu não preciso dele aqui fora da tabela, né? Então, veja que eu finalizei a minha tabela certinho. E eu vou colocar esse script aqui, ó, antes da tabela. Pode ser aqui antes. Então, olha o que aconteceu, já separou. Declarei a pessoa, declarei o retorno. Então, agora o retorno fez a consulta, né? Fez a consulta lá na tabela pessoa, que vai buscar no banco de dados, carrega todas as pessoas nessa lista. E aqui, então, eu vou percorrer essa lista, né? E vou estar montando, então, essa lista, criando. Vamos novamente ver a estrutura da tabela. Eu crio uma tabela. A tabela, então, ela tem 2 blocos. É o thead e o thebody. Né? Vou montar aqui o thebody. Dentro do thead, eu criei 3 colunas. Né? A coluna ID, nome e idade. E dentro do thebody, então, eu criei 3 colunas também. Uma para o ID, outra para o nome, outra para a idade. Só que aqui ele está dentro de um laço de repetição. A cada iteração do laço, ele abre uma TR, preenche 3 colunas e fecha a TR, ou seja, criou uma linha na tabela. Na outra iteração, ele vai criar outra linha, e assim sucessivamente. Então, feito isso, está pronto o nosso código para fazer acontecer esse processo aqui. Muito bem, veja que ele colocou import de util list, né, porque ele precisou ali daquela lista, né, e do controller pessoa. Muito bem, feito isso, vamos salvar a minha aplicação e vamos fazer um teste para ver se vai funcionar. Muito bem, vamos dar um enter. Show de bola. ID, nome e idade, ó, deu uma maquiada aqui, tá faltando uns espaços aqui só, né? Mas isso aqui é justamente porque ele está desorganizado, né? Mas ele tende a ficar melhor do que isso, né? Então vamos ver aqui o que eu coloquei aqui que ele não fechou. Uma coisinha diferente aí. Muito bem. ID, nome, idade, tá certo. Thead, thebody, fechei a thebody, fechei a tabela, tá certo. É isso mesmo, pessoal, é isso mesmo. É assim. O que acontece? É porque essa tabela aqui, ela não tá ainda na formatação que ela devia ter, né? Ela tem... tá vendo? Ela pegou aqui, ó, a coluna 1, o nome. O que a gente pode fazer para melhorar aqui? Usar um CSS, talvez, né? Usar um CSS, mas eu não quero chegar nesse momento mostrando o CSS para vocês. Mas a ideia foi, ó, ele conseguiu colocar dentro de uma tabela. É essa a rotina mesmo. Só precisa ver aqui. Vamos salvar. Debug. td barra. Aqui, ó. Aqui que tá com os probleminhas aqui. Eu sabia que tava faltando alguns detalhezinhos aqui, ó. Faltou fechar aqui, ó. Daí ele meio que se perde, né? Então salvei. E agora vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais afastado. Vai ficar um pouquinho melhorzinho. É isso aí, ó. Perfeito.
né? Vamos fazer mais um teste aqui, vamos pegar aqui o e vamos lá, vamos inserir mais uns dados, né? Vamos colocar lá, por exemplo, mais os nomes. A Ana, que tem 98 anos. Vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui o Luiz, que tem 99, né? Show de bola. 2 registros mais salvo. Vamos vir aqui, vamos atualizar. Tá ali, ó. Todos os nossos registros tabulados, né? Em uma tabela. Aí depois, olha só, depois a gente pode melhorar isso aqui, depois quando a gente estiver trabalhando mais com a parte de interface, né? A ideia é, os dados crus estão vindo do banco de dados, só precisa deixar bonitinho, né? Ou seja, funcional ele já está. Mas depois, quando a gente vai estudando mais a fundo HTML e CSS, a gente vai ver que é moleza alterar isso aqui, né? Deixar isso aqui bonitinho.